Revisão da vida toda, agora aprovada no STF, validada a tese no STF. As perguntas que pairam aqui nos comentários a gente vem responder. O INSS ainda pode recorrer? Posso entrar sem advogado diretamente no INSS? Para quem o STF deu direito? Essas e outras perguntas eu vou responder para vocês logo depois da nossa vinheta. Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e a um custo baixíssimo? Pois bem, eu estou falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente para você. E olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160. Uma maravilha! Para solicitar o seu é muito fácil, é só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco para realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o din-din cair na conta. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. E é o seguinte, a gente está comemorando aqui ainda a revisão da vida toda, é isso mesmo, por 6 votos a 5, a gente teve a vitória histórica ontem no STF e aí choveu de perguntas aqui. E agora é a hora, como eu falei para vocês, a gente tinha que pressionar para ganhar. Ganhou, agora vamos ver o que é que vai acontecer. Várias perguntas a gente selecionou aqui que vocês mandaram e a gente vai responder. E se você tiver mais, pode ir colocando nos comentários aí. Agora que está aprovada no STF, validada a tese, o INSS ainda pode recorrer? Pode ter algum problema? Posso entrar sem advogado? Para quem o STF deu efetivamente esse direito? A questão dos cálculos, tudo isso eu vou falar para você agora sem mais enrolações. A tese firmada no julgamento do STF foi a seguinte, pessoal. Resumidamente, a tese foi a seguinte, que inclusive eles leram no final. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 26 de novembro de 99, ou seja, quem teve benefício a partir dessa data e antes da vigência das novas regras constitucionais trazidas pela reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Então, quem tem benefício aqui após 26/11 de 99 e antes de novembro de 2019 vai poder pedir a revisão da vida toda. Pode pedir. Vai ser vantajosa? É isso que a gente vai ver aqui também. E também a questão da decadência, dos 10 anos também, certo? Esclarecido a tese para vocês, que é a tese principal que foi aprovada no STF. O INSS ainda pode recorrer dessa decisão? Pessoal, poder pode, mas não recurso com poder de modificar o direito principal que foi conquistado. Então, assim, provavelmente um recurso chamado embargos de declaração, que visa suprir algum trecho do julgamento, alguma decisão que tenha ficado obscura, não muito clara. Então, geralmente, principalmente a União, entra com esse tipo de recurso. Eles utilizam para fins protelatórios, às vezes também para modular os efeitos dessa decisão. O que é isso que você está falando, Fernando? Vou explicar aqui para você. Protelar é enrolar mais um pouco para que a decisão não seja proclamada, para que os processos demorem um pouco mais a andar, até que saia essa decisão. Mas eu creio que o STF vai resolver, esse é um tipo de recurso que se resolve muito rápido. Contudo, então, não fique assustado com isso. Esse tipo de recurso tende a ser resolvido rapidamente e não deve alterar o direito principal conquistado, mas tem a questão dos efeitos modulatórios. Olha só, por outro lado, você que tem certeza que tem direito e ainda não ingressou com a ação, você que tem certeza, quando eu falo, pessoal, é você que já fez o cálculo com alguém que você confie e que realmente vale a pena para você. Por que eu tô falando alguém que você confie? Muita gente estava levando na brincadeira ainda essa revisão da vida toda, falando que todo mundo tem direito. O próprio governo brincou com isso, falando que seriam 360 bilhões e não é assim, pessoal. Precisa entrar todas as suas remunerações antes de julho de 94. Não é só a que é mais vantajosa, não é só o período que você ganhou mais. Se não está no seu CNIS ou não está na sua carteira, o INSS vai considerar salário mínimo, que vai jogar para baixo a sua remuneração. Então, não é brincadeira. Agora que o aposentado e o pensionista ganhou,
a defesa do INSS vai procurar aonde reduzir a sua renda, ou para você não ter direito, ou para que não fique tão alto assim. Então tem que tomar cuidado. Eu recomendaria fortemente você que tem certeza, está com o cálculo confiável em mão, que ingressasse antes que essa modulação dos efeitos ocorra, que esse recurso, provavelmente a União vai interpor, ocorra. A discussão dessa modulação de efeitos pode ser reaberta caso o INSS apresente embargos de declaração, como eu falei, após a proclamação do julgamento. Por isso, agora é a melhor hora, sim, para você ajuizar a revisão da vida toda. Essa modulação ela pode botar uma data de corte, ela pode priorizar quem já tinha entrado com a ação até tal data, enfim, algumas coisas que a União pode pedir para fins de administrar melhor a demanda e que às vezes pode prejudicar quem entra depois, tá? Só uma hipótese, então se você tem certeza, entre. Pessoal, compartilha esse vídeo que é muito importante que eu estou falando aqui para vocês, tá? Olha só, posso pedir a revisão do INSS sem advogado? Revisão da vida toda, posso pedir lá sem advogado diretamente na agência do INSS ou pelo meu INSS? O INSS, pessoal, não reconhece a revisão da vida toda, é um direito de exceção, mesmo com a decisão do STF. É isso mesmo, não vai acontecer dessa revisão ser automática. Por exemplo, a revisão do artigo 29, que foi feito um acordo e o INSS fez automaticamente. Não foi citado isso, tá? Não tem um volume tão grande para isso, então não vai acontecer. Se você for ao INSS ou perguntar, falar da revisão da vida toda, eles vão falar que desconhecem, tá? Porque foi uma decisão aqui judicial. Então, pelo direito constitucional de petição, você pode chegar lá no INSS e dar entrada na revisão da vida toda sem advogado. Se você chegar lá com um papel, fazer um pedido, por exemplo, que você quer saber o valor do seu IPVA, eles vão receber o seu pedido. A resposta que você vai ter, aí que é outra coisa, tá? Ou você vai ter uma resposta muito demorada, e se você tiver uma resposta, além de demorada, ela não vai ser favorável. Então, não há possibilidade de você ganhar a revisão da vida toda ou tê-la entrando diretamente no INSS sem advogado. O que te ajudaria nisso, que eu já vi gente orientando a fazer esse procedimento? Esse pedido ele pode apenas te resguardar dos efeitos da decadência, que são aqueles 10 anos, por exemplo, você está em cima aí dos 10 anos. Aí você pode fazer um pedido no INSS lá, caso você não tenha condições de entrar na justiça agora, para se resguardar. E também da prescrição quinquenal. Para quem não sabe, sobre os atrasados, você recebe só os últimos 5 anos a contar da data que você ingressou com a ação. Então, essa situação pode apenas te resguardar disso, mas fazer com que você tenha o direito e receba diretamente sem advogado pelo INSS não vai acontecer. Contudo, então, fatalmente, logo após, você vai ter que buscar o Poder Judiciário se quiser receber esse direito. Para quem o STF deu direito à revisão da vida toda? Pessoal, o STF reconheceu a questão da decadência, então precisa ficar muito de olho. O que é DIB aqui? É data do início do benefício, tá? Vou repetir. Data do início do benefício é essa coluna. E aqui tem a tabelinha se cabe revisão ou não, tá? A tabelinha muito bem feita pelo site da Ingrácio, pelo site do Cálculo Jurídico, que eu estou pegando emprestado aqui, tá? Então, dou os créditos, visitem o site deles, o canal da Ingrácio, vale muito a pena, tá? Data do início do benefício. Se a data do início do benefício for antes de 29 de novembro de 99, não cabe, pois não foi aplicada a regra de transição no cálculo e sim a regra anterior à Lei 9876. Então, teve benefício, iniciou-se antes de 29 de 11 de 99, não cabe. Se a data do início do benefício for após 29 de 11 de 99, e for há mais de 10 anos, tá? Data do início do benefício. Iniciou-se o benefício após 29 de 11 de 99 e for há mais de 10 anos, aí aqui. Se o cálculo da revisão for vantajoso, avalie com muito cuidado se for ingressar, pois incide decadência. Se ingressar, fundamente no processo do afastamento da decadência, que é difícil, tá? Foi fixada a decadência, então aqui teria direito, mas vai ter a questão da decadência dos 10 anos. Pode ser que consiga firmar uma tese para afastar isso, mas muito difícil, tá? Então passou de 10 anos, muito difícil.
Se a data do início do benefício for após 29/11/99 e for a menos de 10 anos, se o cálculo da revisão for vantajoso, pode ingressar o quanto antes, tem direito. Se a data do início do benefício for após 13 de novembro de 2019, não cabe em regra, porque a regra então definitiva da Lei 8.213, reforma da Previdência, tá? Foi revogada tacitamente, é incompatível com a nova regra de cálculos da reforma da Previdência, artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Vai caber uma discussãozinha aqui, quem se aposentou depois da reforma, só que com as regras antigas, tá? Que era direito adquirido. Aqui vai caber uma discussãozinha, eu entendo que vai ter direito, vai entrar aí, pode entrar com esse processo, apesar de ter essa data de corte aqui, mas fica claro, né, por lógica, que utilizou a regra anterior. Se a data do início do benefício for após 13 de novembro de 2019, hora da exceção. Cabe apenas se a concessão foi com base no direito adquirido, o que eu acabei de falar, tá? Ou seja, se na carta de concessão constar uma DIB, data do início do benefício posterior a 13 de novembro de 2019, verifique os cálculos no processo administrativo, porque a data do início do benefício usada para formar o período básico de cálculo nos cálculos pode ser anterior à emenda à Constituição 103. Então, se foi direito adquirido, pode entrar, mesmo que tenha sido depois da reforma. Analise com precisão a decadência, tá, pessoal? Decadência, todo mundo fala, passou de 10 anos, não pode mais. O termo inicial da decadência, ou seja, onde ela passa a ser contada, é o primeiro dia seguinte ao mês do recebimento da primeira prestação, ou seja, do primeiro pagamento. Então é o seguinte, pessoal, recebeu o primeiro pagamento, vai contar a partir do primeiro dia do mês seguinte da primeira prestação. Vou dar um exemplo, você recebeu, se aposentou, recebeu o seu pagamento dia 5 de janeiro, vai contar a decadência, vai começar a contar os 10 anos a partir de 1º de fevereiro, logo no mês seguinte, e aí você vai contar 10 anos para frente. Então tome cuidado, às vezes você está achando que passou 10 anos por pouquinho e não passou, tá bom? Fique atento a essa situação, porque muita gente pode estar em cima da hora aí, mas procure alguém de confiança, pessoal. Preste atenção nos cálculos. Entrar com o pedido da revisão da vida toda sem ter certeza de que ela vai majorar, vai aumentar o seu benefício, pode ser uma grande furada. Você pode perder o processo, ter que arcar com custas ou ter uma redução do seu benefício. No seu cálculo, não existe a possibilidade de deixar o salário em branco nos períodos em que houve contribuição, tá? Em que houve vínculo empregatício. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem um vínculo lá da década de 70 na sua carteira, mas você não tem as remunerações dele. Ah, tudo bem, mas era baixinho? Não. Vai contar como salário mínimo esse período. Você não pode deixar, você não pode pedir a revisão da vida toda para incluir só os períodos que te interessam, para incluir só os períodos que você tem. Não aparece lá, não tem como comprovar, vai entrar como salário mínimo. A lei exige que nos períodos em que teve trabalho, tenha também contribuição. E se não tem como comprovar o valor, tem que ser salário mínimo. E isso pode jogar lá para baixo. Muita gente está fazendo simulação excluindo esses períodos. E não pode. Tá? Você vai ter que ver, comprovar, através de ficha financeira, Olerite, ou até mesmo para não te prejudicar, você pode verificar as atualizações de salário na sua carteira de trabalho. É difícil, tem que fazer a conversão dos valores, não é uma coisa simples, por isso eu falo, tem que ser alguém de confiança para fazer para você, para que você não tenha uma surpresa ingrata depois que sair a decisão do seu benefício. Se o INSS não tiver o valor desse período registrado, ele vai preencher o cálculo dele com o salário mínimo, e aí é cálculo com cálculo, o seu cálculo contra o do INSS na hora do processo. E aí isso faz com que o valor final da RMI fique menor, porque a lei prevê, RMI é a renda mensal inicial. A lei prevê que não comprovou, vai salário mínimo. Então, pessoal, tem que ficar de olho nisso. Muita gente está usando só o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquele extrato que sai no meu INSS, os advogados pedem e faz o cálculo baseado só naquilo lá e não tem o salário ali, coloca salário mínimo, ou seja, está te prejudicando ou está excluindo aquele vínculo. Que é pior ainda, que o INSS, na defesa dele, vai alegar. Então, fique de olho nisso, tem que colocar
todas as remunerações e verificar se realmente vale a pena para você. Por que eu estou falando isso? Geralmente, os vínculos mais antigos, na década de 70, não aparecem salário mesmo. E são geralmente os de menor salário, né? Quando você começou a trabalhar, você se sujeitou a um emprego um pouco mais modesto, talvez você não tivesse estudo ainda, enfim. E a partir daí você foi melhorando a sua condição, foi estudando, se capacitou, foi subindo de cargo na empresa. E aí aparece, conforme o tempo, a partir da década de 80 já tem salário aparecendo no CNIS, mas os mais baixos não aparecem. E é justamente isso que o INSS vai utilizar na defesa dele na hora de refazer os cálculos para tentar rebaixar o valor da sua ação. Então você deve prestar muita atenção nos meses em que você não tem salário de contribuição no CNIS, mas que você sabe que trabalhou nesse período. Tome cuidado que na hora agora da briga da decisão judicial tem que ficar muito atento a isso para você não ter prejuízo. Pessoal, esse era o recado de hoje. Se você tiver mais dúvidas com relação à revisão da vida toda, a gente vai fazer muito mais vídeo, porque agora é para valer, agora realmente o direito está garantido e agora a gente precisa cuidar de vocês no sentido de que vocês entrem com a ação da forma correta e que levem exatamente o que é de direito de vocês. Eu agradeço muito a audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.